A paz do Senhor Jesus. Deus vai usar esse vídeo para abençoar a tua vida através da palavra dele. E quando você concluir esse vídeo, compartilhe lá nas mídias sociais. Amém? Não se esqueça. Mas agora vamos entrar dentro da palavra. Essa semana é a Semana Santa, na onde foi o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. O sacrifício na sexta-feira e a ressurreição no domingo. E esse vídeo será postado bem no domingo. Então, é sobre isso que nós vamos estudar, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E já vamos começar dentro do assunto. A ressurreição de Jesus é o que prova a vida eterna. A ressurreição de Jesus Cristo é o que prova que aquele que crê nele terá a vida eterna. E no Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 26, diz o seguinte, acompanhe comigo. E disse Jesus, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus Cristo não estava dizendo de morte natural. Como assim morte natural? Aquela que o ser humano nasce, cresce e morre. A carne do ser humano volta ao pó. Não é disso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está especificando do espírito da pessoa. Lembre-se, o espírito do ser humano é eterno. Então o espírito do ser humano, daquele que crê em Jesus Cristo, não vai para a segunda morte, que é o inferno, não, mas vai para a vida eterna, que é com Jesus Cristo. É isso que ele está querendo dizer, que todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai para o inferno, mas vai para a vida eterna com Jesus. No ministério terreno de Jesus, antes de ele ser crucificado nessa terra, ele falava muito sobre vida eterna, sobre aquele que crê nele, aquele que obedecer a ele, aquele que colocar fé nas palavras de Jesus, que crê nele como o Salvador e Senhor da sua vida, não vai para o inferno, não vai perecer, não vai morrer. Como assim? Não vai para a segunda morte, mas vai para a vida eterna. E muitos podem se perguntar, mas como se comprova isso? Como se prova que aquele que crê em Jesus não vai para o inferno e vai ter vida eterna? A ressurreição de Jesus é o que prova isso. Quando Jesus Cristo venceu a morte, quando ele ressuscitou, ele provou que a vida eterna pertence a ele. Ele provou que a eternidade é dele, que a vida eterna é dele, e ele dá para todo aquele que nele crê, conforme ele disse aqui, que aquele que crê nele nunca morrerá. Então, a prova disso é a ressurreição de Jesus Cristo. Ou você acha que se Jesus tivesse morto, os cristãos colocariam a fé em Jesus? Como? Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele estava atraindo todo o ser humano para colocar a fé nele e receber a vida eterna. Por quê? Porque quando Jesus Cristo se sacrificou, ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos purificou com o sangue dele, nos reconciliando com Deus. Mas tá bom, e aí? E depois, com a ressurreição de Jesus Cristo, ele nos comprova que nós não temos parte mais na condenação, que nós não temos parte mais na morte eterna, mas que passamos da morte eterna para a vida eterna. Com quem? Com Jesus. Então todo aquele que crê no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo passa da morte eterna para a vida eterna. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui e é isso que a ressurreição de Jesus Cristo comprova. Jesus Cristo vive, meus irmãos. Jesus Cristo vive e porque ele vive, nós temos a esperança da vida eterna. Jesus Cristo não deixou simplesmente um legado. Ele não deixou. Legado é aquele que aprendeu uma coisa com o decurso da sua vida, influenciou pessoas e depois de sua morte deixou o ensinamento dele. Não, Jesus Cristo não deixou um legado, ele deixou palavras vivas. Essa palavra aqui é viva. Ou você acha que essas palavras, se fosse de um morto, transformaria vidas, transformaria um pecador em um santo, em uma pessoa santificada? Entenda, não é uma pessoa perfeita, não, mas é aquela pessoa que se esforça para viver a santidade que Jesus Cristo nos trouxe. Ou você acha que as palavras de um morto transformaria um ladrão e um homem de exemplo numa sociedade? E uma prostituta em uma mulher transformaria uma prostituta em uma mulher de família, uma mulher exemplar? Em um arrogante, em um ignorante, em um homem compassivo, bondoso?
Você acha que as palavras de um morto transformaria pessoas? Não. As palavras de Jesus Cristo transforma vidas, por quê? Porque ele vive eternamente, porque hoje ele está vivo assim como há 2000 anos atrás ele estava vivo. E meus amigos, foi testemunhas oculares que viram, testemunhas, mais de 500 testemunhas viram Jesus Cristo depois da ressurreição. E não somente isso, todos aqueles que colocam fé nessa palavra conseguem enxergar que Jesus Cristo vive, conseguem contemplar a glória de Jesus. Então o que você está esperando? Você quer ir para a morte eterna? Não é isso que você quer. O ser humano nem se conforma com a morte, por quê? Porque o espírito é eterno. Então para que você vai caminhar para a morte eterna? Não, creia em Jesus Cristo, coloque fé nas palavras de Jesus e obedeça, e caminhe em direção à vida eterna, porque ele nos garantiu vida eterna com a ressurreição dele. Amém? Faça isso. Obedeça e você vai ver a glória de Jesus Cristo na tua vida. E que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.